criançada, tudo bem com vocês? Queria convidar vocês para mais um módulo da EBD. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso panorama pelo Novo Testamento. Espero que vocês se divirtam, que vocês gostem muito da aula. Então, um grande beijo. Dando continuidade ao nosso módulo da EBD, hoje a gente vai para a nossa nona parada na viagem dos tempos bíblicos ao Novo Testamento, onde o tema da nossa aula vai ser o livro. Que livro será esse? A gente vai ter várias descobertas e hoje, antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu queria convidar vocês para participar de um jogo. Ele é um jogo muito rápido, ele só tem 48 segundos, então você tem que ser muito rápido para responder. Se você não conseguir responder no tempo que é determinado, você pode estar pausando o vídeo para responder. Onde ele é um jogo de perguntas sobre a Bíblia, o nome dele é Quiz Bom de Bíblia, e eu vou saber agora de vocês se vocês são realmente craques na palavra de Deus, se vocês conhecem realmente sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Então, preparados? Então, vamos começar. E aí, criançada, vocês acertaram? Como foi aí? Vocês gostaram do jogo? Então, vamos continuar a nossa aula. Hoje, como eu falei, o tema será o livro, onde a gente vai falar basicamente do livro mais importante que existe no mundo. Que livro será esse? Lógico que é a Bíblia. Você sabia que a Bíblia ela não é apenas um livro? A Bíblia ela é uma biblioteca, onde ela é composta, como vocês viram no joguinho, ela é composta por 66 livros. Então, esse livro maravilhoso, ele é considerado o manuscrito mais antigo do mundo, onde ele tem os textos considerados mais antigos do mundo. Ele tem os 27 livros que compõem o Novo Testamento, que eles foram escritos entre o ano 50 a 95 depois de Cristo. A Bíblia como um todo, ela tem cerca de 40 autores e foi escrita num período aproximado de 1.500 anos, entre o livro mais antigo até o livro mais recente. E vale ressaltar que Paulo, que foi um dos autores, ele é considerado um dos principais autores do Novo Testamento, porque ele tem mais livros que envolvem a história dele, que mais livros escritos por ele. Porque ele escreveu 13 cartas às igrejas e aos novos líderes. Lá em 2 Timóteo 3,16, se você puder abrir sua Bíblia, ela fala uma coisa muito importante sobre as escrituras. Ela fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, porque ela nos corrige quando erramos e nos ensina quando nós fazemos o que é certo. Então, a Bíblia, gente, ela é um livro singular, ela é um livro único e a Bíblia ela é considerada um manual de fé e de vida. Além de ser considerado um livro de amor, porque ela é a expressão viva da história de amor de Deus Pai, Criador e Resgatador do Universo. Ou seja, ela é considerada o livro do amor. E também ela é considerada um documento histórico, porque no decorrer da Bíblia você pode observar, lá no Antigo Testamento, há muitas histórias envolvendo o Império Romano, envolvendo os gregos. Então, há muitas histórias que realmente aconteceram, porque, como você sabe, a Bíblia ela é um livro verídico. O que é um livro verídico? É aquele livro onde passa
fatos reais, fatos que realmente aconteceram. E a Bíblia também, ela é chamada de manual de fé e de vida, por quê? Porque, como a gente sabe, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente compra uma geladeira, a geladeira ela vem com um manual, que ele vai servir para quê? Ele vai servir para dizer como aquela geladeira vai funcionar. Ela serve para dizer o que acontece caso aquela geladeira pare de funcionar, como você deve cuidar daquela geladeira. Então, ela tem tudo envolvendo isso. E a Bíblia, ela é o nosso manual. A Bíblia ela serve para nos direcionar a como viver uma vida inspirada por Deus, onde ela nos mostra o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, como nós devemos nos comportar como os filhos de Deus. Ela nos ensina a como proceder quando nós nos casarmos. Ela fala como nós devemos proceder quando nós estamos solteiros. Então, a Bíblia ela é uma coletânea de vários livros. Tipo, você que gosta de livro de romance, a Bíblia ela tem vários livros dela que conta histórias românticas. Um livro romântico que a gente pode citar, o livro de Cantares, que ele fala muito da questão do amor. Também a Bíblia ela trata de guerras que aconteceram, guerras reais. A Bíblia ela fala de história de reis e rainhas. Ela conta a história de mulheres e homens que foram guiados por Deus, mulheres de fé, homens de fé. Então são histórias, uma coletânea de histórias muito divertidas e histórias bastante impactantes que podem nos ensinar a viver hoje em dia na nossa realidade. Então, vale ressaltar também que a Bíblia ela é um livro completo. Mas o que significa dizer um livro completo? Um livro completo é aquele livro onde não precisa de mais nada para ser acrescentado. A Bíblia, ela não pode ser acrescentado mais nada a ela, porque tudo que tem nela está completo. Ou seja, eu não posso escrever mais um livro da Bíblia, entendeu? Por quê? Porque todos os livros que deve conter na Bíblia já tem nela. A Bíblia ela é o livro mais traduzido da história do mundo. A Bíblia, ela é, além de ser considerado o livro mais traduzido na história do mundo, ela é também considerado o livro mais vendido e mais lido. Então, para você ver quão impactante é a Bíblia e quão importante é esse livro. Só que como eu falei para vocês, nós vivemos aproximadamente 2000 anos após a Bíblia ter sido concluída. Como eu falei para vocês, a Bíblia levou cerca de 1500 anos para ser concluída, para ser fechada, para dizer assim, não, tá pronta. Então, nós já vivemos 2000 anos após. Então, será que um livro tão antigo como a Bíblia, ela tem algo para nos ensinar? E eu digo para vocês que quando vocês veem esse versículo de 2 Timóteo, que fala que a escritura, toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela nos ensina o que é verdadeiro e para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer entender quando a gente erra, quando a gente acerta. E eu estou dizendo para vocês que a Bíblia é sim um livro que até hoje ela pode nos ensinar muita coisa, porque ela mostra histórias de pessoas que viveram na presença do Senhor, ela mostra de pessoas que tiveram experiência com Deus, ela conta testemunhos de pessoas, ela conta como foi a trajetória de Cristo aqui na Terra. Então, ela nos mostra como nós devemos proceder como cristãos, e isso não vai mudar nunca, entendeu? Por isso que a Bíblia ela é um livro que ele não fica antigo. A Bíblia ela não é um livro que nunca vai ficar antigo. A Bíblia ela sempre vai ser atual porque ela sempre vai ter algo para ensinar para você nos dias atuais. A Bíblia ela tem fatos históricos, ela tem fatos políticos, sociais e econômicos que ocorreram no tempo em que ela foi escrita. Então, todas as histórias que contém nela são de pessoas reais, de eventos reais e o mais interessante, tudo isso em narrativas bíblicas. Então, nós podemos ler a Bíblia e nós podemos, ela pode nos ajudar
a conduzir o nosso pensamento e a nos guiar da forma que nós devemos proceder nos dias atuais. Então, pela importância da Bíblia, eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que nós podemos fazer para amar e conhecer mais a Bíblia de hoje? A Bíblia hoje. A Bíblia, gente, ela é o nosso manual. Ela é tudo aquilo que nós precisamos para viver dia após dia na presença do Senhor. A Bíblia ela é a maneira que Deus fala com a gente. Então, se você não lê a Bíblia, comece a ler, porque você só pode amar algo que você conhece. E a Bíblia ela fala da história de Deus, ela fala da história de Cristo. Então, é muito importante você conhecer, você ter domínio daquilo que você diz que acredita, entendeu? Porque a gente tem a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus, mas a nossa fé ela precisa ser alimentada, ela precisa ser aprimorada todos os dias. Então, muitas vezes a gente vê jovens indo para a igreja e não leva a Bíblia. Por quê? Porque não é tão importante. Mas eu digo para vocês, sim, é importante. A Bíblia é um livro para ser estudado, não um livro para ser guardado em cima da estante e ficar lá empoeirado. Não. A Bíblia é um livro para ser estudado, ela é um livro para ser amado, ela é um livro para ser buscado todos os dias. Ela é um livro onde você não pode esquecer de ler ela nenhum dia da sua vida. Então, que vocês possam estar amando cada dia mais a Bíblia, que é a palavra de Deus, e que vocês possam estar mostrando para outras pessoas a importância dela. Então, eu vou sugerir para vocês que vocês possam estar lendo essa parte de Timóteo, lá em 2 Timóteo, no versículo 16, onde ele retrata o que é a questão da Bíblia. E eu quero que vocês respondam essa última pergunta que eu fiz. O que podemos fazer para amar e conhecer mais a Bíblia hoje? Nesse momento eu queria convidar vocês para orar, para a gente apresentar ao Senhor esse momento e para a gente nos fortalecer na certeza de que Cristo, Ele está conosco todos os dias, tanto na presença dEle, quanto por meio da palavra dEle. E que a palavra dEle é o quê? É a Bíblia. Então, não use sua Bíblia somente como acessório no seu quarto, na sua estante. Use a Bíblia como seu manual. Se você estiver irritado, pergunte para Deus, Senhor, o que eu devo fazer? E vá lá na Bíblia que você vai saber tudo que você deve fazer. Então, eu queria convidar vocês para orar, que nós possamos entrar em reverência ao Senhor nesse momento para agradecer. Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando do teu nome, Paizinho. Muito obrigada, Senhor, por mais essa aula da EBD. Muito obrigada por tudo que foi dito aqui, Senhor. Muito obrigada por cada criança que está assistindo, Paizinho. Obrigada por nos possibilitar fazer essa aula e falar do teu nome, Paizinho. Senhor, nesse momento, eu quero te pedir que o Senhor possa estar fortalecendo a nossa fé, que o Senhor possa estar fortalecendo o nosso espírito e que o Senhor possa estar nos mostrando, meu Deus, como nós podemos te amar cada dia mais, Paizinho. Que o Senhor nos dê o incentivo que nós precisamos para ler a tua palavra, para falar do teu nome, Senhor. Paizinho, que nós possamos ter um coração quebrantado por Ti e que nós possamos orar, Pai, todos os dias, estudar a Tua palavra, Senhor. Nos perdoe, Paizinho, por todos os dias que nós tivemos oportunidade de ler sobre Ti, de falar contigo e nós simplesmente nos desviamos, trocamos isso por outras coisas, Paizinho. Nos perdoe, Senhor. Que nós possamos, a partir de agora, Senhor, dar prioridade, Paizinho, às coisas que vêm de Ti. Que o Teu livro, Senhor, seja o nosso manual. Que a Tua palavra seja o nosso guia. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, Paizinho. E que nós possamos, Senhor, ser guiados por Ti, dia após dia. Abençoe cada criança que está em casa, Senhor. Abençoe cada família que nesse momento está precisando das Tuas bênçãos, Senhor. Nos guarde, nos proteja e nos preserve, Senhor, da forma como nós estamos, saudáveis, Paizinho. Abençoe aqueles que estão doentes, trazendo cura para eles, Senhor.
É isso que eu te peço, Paizinho. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, obrigada pela aula de hoje. E quero dizer para vocês que vocês possam estar fazendo a atividade, que eu vou estar esperando o envio da atividade e que nós nos encontremos na nossa próxima aula. Um grande beijo e até a próxima.